tarde, boa noite, planeta Terra. Hoje, 25 de agosto de 2022, livres de uma pandemia, e temos hoje a honra de estar conversando com Mestre Burguês, uma das maiores expressões da capoeira, uma história consistente da construção de pessoas, da construção de trabalhos, e uma das maiores ferramentas, né? O grupo Muzenza, o grupo dele e do Mestre Paulão, que fizeram o quê? A capoeira ser expandida de uma forma positiva para o mundo inteiro, tá ok? Um forte abraço a todos, aguardando aqui nosso amigo Mestre Burguês. Satisfação, Mestre Vermelho. Saudações, capoeiristas. Tá me ouvindo bem? Tá perfeito, Mestre. Você está bem? Tudo bem, graças a Deus. Você está com a domingueira hoje? Não. Dei uma treinadinha ali, tomei um banho agora, vim correndo aqui. Mestre, é uma satisfação estar com o senhor aqui. O senhor é uma das pessoas do mundo da capoeira. Eu gosto de pontuar algumas, dentro da história da capoeira, né? Eu acho que depois de Mestre Bimba, algumas pessoas e algumas... Mestre Bimba e todas aquelas pessoas, né? Algumas pessoas, alguns grupos fizeram uma grande diferença para melhorar a capoeira no mundo. E o senhor, com o seu grupo, também foi um dos grandes expoentes desse novo trabalho. Perfeito? É só para deixar gravado, para dar importância e relevância da sua história como capoeirista. Já foi enviado. Opa, agora vai. Agora foi. Foi. É que eu O senhor está no Rio de Janeiro ou em Curitiba? Hã? Estou em Curitiba. Ah, legal. Eu estava preocupado se o senhor estivesse no Rio de Janeiro, porque toda live passa pelo Rio de Janeiro, não consigo. Só para passear um pouco. Né? Maravilha. Então está em Curitiba, né? Mestre, uma satisfação estar com o senhor aqui, como eu estava falando, quando caiu a sua internet aí, eu gosto muito de pontuar a história da capoeira em blocos, né? Do Mestre Bimba para trás foi um bloco extremamente importante. Do Mestre Bimba em diante, eu acho que teve alguns grupos importantes, pessoas fundamentais, que construíram a capoeira, que está no mundo inteiro, como divulgação, técnica e tudo que a capoeira tem hoje. E o Grupo Muzenza é um desses grupos, né, da capoeira mundial. O Muzenza também é um grupo que constrói, a partir do senhor, essa capoeira de melhor qualidade e difusão do mundo. Então, só queria falar isso aqui, deixar registrado como um agradecimento a estar com o senhor hoje. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Eu que agradeço. Mestre, para a gente começar a conversar, eu vou usar o meu protocolo de sempre. Mestre Burguês, começou capoeira quando? Aonde? Com quem? E qual foi a sua relação emocional com a arte dos primeiros momentos, mestre? Fique à vontade, muito obrigado. Então, eu comecei capoeira, na verdade, na minha escola. Um amigo meu lá, sou de Ramos, né? Sou de Ramos, não, morei no Nordeste, né? Mas eu fui com 3 meses para o Rio e estudava no colégio evangélico, né? Em frente. E o colégio é perto do... Ramos é onde fica o Morro do Alemão, né? Então, o colégio que eu estudava era perto do Morro. É um colégio particular, mas eu tinha uma tia que era bem de vida e pagava os estudos para mim. Legal. E lá tem um rapaz, né? Que ele sabia... Não, tinha um livro de capoeira semestre. Aí começou a me ensinar algumas coisas e tentar, né? Mas eu comecei mesmo, entrei para a academia do Mestre Paulão mesmo, em 1970. 70? Em 70 eu entrei, mas antes disso eu já fazia capoeira assim, com livro, né? Que legal. Aí a gente começamos a querer treinar e assistir as rodas do Mestre Mentirinha, né? E como eu fiquei fã do Mestre Paulão, dele, né? Era capoeira luta, né? Da época era aquilo ali, mas não tinha dinheiro para pagar. Aí a solução foi que veio esse amigo meu, começamos a juntar garrafa, cobre, chumbo e vender. Como lá, pá, pagamos 3 meses, que a gente era rico, mesmo. De burguês, meu amigo de conde. Minha história começa assim. Aí eu era uma pessoa muito magrinha, né? Desnutrida, família muito pobre, né? E
E comecei, acreditei, fui treinando, estudando, e chegou um momento que, uma visão que a gente recebeu uma proposta, né? Eu, meus patrões, a gente ir embora para a Alemanha, mas ele preferiu seguir a carreira militar, né? É fuzileiro naval, capitão, né? De mar e guerra. Ele seguiu carreira e eu fiquei, meio assim, eu senti que eu não ia sobreviver com capoeira no Rio, né? Trabalhava de boy, eu fiz de tudo. De pedreiro, trabalhei de copo, se virava. Sério, mestre? Que fantástico. Com dois, Algumas pessoas, só um segundinho, só um parêntese. O mestre Cássio e outros amigos do seu grupo aí estão falando que a sua voz está dando um eco. O senhor, por acaso, tem um fone de ouvido aí perto? Eu vou pegar aqui, deixa eu pegar. Cheguei primeiro. Obrigado, mestre Cássio. Internet, gente, não tem jeito. Depois, por favor, vocês averiguem se é só o meu, se é do mestre burguês, ou se é de ambos, se estão com problema no áudio, tá ok? Um forte abraço a todos. Obrigado, mestre Cássio, mestre Jabiraca. Jabiraca é Piauí, né? Conheci lá. Satisfação girafas couro. Pessoal, hoje, mestre burguês, falando um pouco da história dele aqui, bater um papo com vocês, né? Com todos nós, não é só comigo. E toda história é muito positiva. A história não é da internet, mestre. A internet não colabora muito com a gente. Melhorou? Não, acho que melhorou. Pessoal, por favor, diagnóstico. Mestre Peixe Moreno também está aí. Diagnóstico, a voz do mestre burguês está melhor com fone de ouvido, por favor. Porque se não tiver melhor, vai ficar assim mesmo, sem fone, né? Eu estou ouvindo bem. Está ouvindo bem, né? Também estou ouvindo muito bem. É que a transmissão pode ter... Aí, ó. O Super Preta do Museu diz que está melhor. Ô, mestre, quando o senhor conheceu a capoeira, em 70, o senhor era um menino ainda, né? Tinha 15 anos. 15 anos. E o que tinha na capoeira que fisgou o senhor? Mas eu entrei na capoeira que é o seguinte, eu jogava futebol, né? E morava do lado da Escola de Samba Imperatriz e no Cacique de Ramos, e jogando futsal, né? Futebol de salão, antigamente me chamavam. E a gente apanhava muito de um rapaz chamado China. Ele era capoeirista, né? Ele era capoeirista. Porra, e quando apertava, ele batia na gente. Isso me levou a fazer capoeira. Eu não aguentava mais apanhar dele, jogando bola, né? Aí eu fui treinar, esse cara que me motivou aí pra capoeira. Fui treinar procurando a capoeira para me defender. Então aí eu me apaixonei, né? Por aquilo ali. Aí um dia eu saí na mão com ele na linha do trem. No Rio, quem é do Rio sabe disso. Que o pessoal soltava pipa na linha do trem, né? Que tinha pouco dinheiro para comprar linha, né? De soltar pipa. Então você vai andando na linha do trem assim para disputar na disputa, né? Aí um dia eu saí com ele em cima daquelas pedras lá. Aí foi uma vitória ter encarado ele, né? Aí a capoeira. Que fantástico! É uma superação, né? E é interessante como a capoeira nos posiciona em relação à nossa autoestima, né? Porque muitas vezes a gente fica com medo de uma coisinha, receio de outra, porque a gente nunca se enfrentou. E a capoeira obriga a gente a se enfrentar, né? E quando tem um algoz, o senhor tem coisa interessante do senhor. O senhor começou a ler um livro de capoeira semelhante ao mestre Pinati. O senhor apanhava de um menino semelhante ao mestre Pastinha. E o senhor trabalhou com trabalhos braçais semelhante ao mestre Bimba. A história parece que é cíclica mesmo, né? A nossa origem de simples e com dificuldade acaba criando essa resiliência de ser um capoeirista que consegue construir a sua própria autoidentidade, a sua força, a sua autoconfiança e se tornar no futuro um homem e um grande mestre. Esses elementos aí da sua origem de capoeira e do seu trabalho para poder ser capoeirista, os trabalhos que o senhor fez, pedreiro e tudo mais lá, ajudaram a ser, a construir o mestre burguês? Com certeza, com certeza. Isso aí me deu muita força, né? E mostrar para mim mesmo que
eu conseguiria, né? Então, eu trabalhei de tudo, vendendo cartão de visita, aqueles negócios que antigamente vendia, aquelas calendáriozinhos, sabe, de mulher nua, que do outro lado, antigamente, se usava muito Borracharia, antigamente. então, hein? É, não é nua, é de biquíni, né? Sim, sim, sim. Tinha muito, que o pessoal tinha muito, as folhinhas também tinha muito, né? Em loja de Hum. conserto de carro, de oficina. Eu fiz de tudo um pouco, mas aos 12 anos eu comecei a trabalhando como auxiliar de pedreiro, né? Era pesado, era magrinho, mas eu precisava trabalhar para ajudar em casa, que nós não tínhamos dificuldade até na alimentação, né? Às vezes se alimentava uma vez por dia só, então tinha que ajudar, né? E eu Que fiz de tudo. extraordinário, né? Isso me deu muita força e vontade, comecei a ter determinação, e a capoeira só me contribuiu, né? Ela mostrou para mim que eu posso, eu consigo, eu vou. E foi assim que eu consegui sobreviver. Tanto é que eu vim para Curitiba, vim com uma passagem só de ida. Eu não tinha dinheiro, o Paulo me deu a passagem Sério? só de ida. Se desse zebra, eu não sabia o que fazer da minha vida. Sempre foi uma loucura. E aí tinha um cara que dava aula aqui já, que era do Rio, que era o Monsueto, que ele faleceu uns tempo atrás, aí tem uns 3 anos aí. Sim, sim. Tive a Chamaram, honra de conhecer ele. é, depois mudou o apelido para Souza, né? E ele me deu uma força assim, me deu uma academia para ele dar aula, que era numa galeria comercial, que chegava sexta-feira, só podia, depois das 7 não podia subir ninguém. E eu morava na academia com um japonês. Um japonês que dava aula de karatê, que era o supervisor geral da América do Sul, né, do estilo Goju Ryu. E ele viajava e eu ficava preso. De sexta, só ia ver a rua na segunda, porque ninguém podia saber que a gente morava no prédio, né? Então Que loucura! não tinha, não tinha Que televisão, não tinha loucura! rádio. Era uma senzala, né? Eu só ficava treinando para ficar cansado, para dormir, esperando chegar 7 horas segunda-feira para ir ver a rua, né? E às vezes o cara deixava o sanduíche para mim. Os primeiros meses meu aqui em Curitiba foi muito difícil, né? Foi 6 meses assim, praticamente comendo só banana e não tinha dinheiro nem para comprar o pão para botar dentro da banana, né? Então, e foi difícil, mas a minha garra, a minha vontade, e eu acho que tem uma coisa muito boa dentro de mim, que é a determinação. Quando eu ponho na cabeça que Sim. vou conseguir, eu luto. Aí, passando por aqui uma época, passou o mestre Edivaldo Baiano, fazia show, né? Sim, grande. Show, foi 76, 70, não, 77. Aí ele queria me levar, estava indo para o Japão fazer show, era um grupo de 80 artistas, né? Capoeira, todo aquele samba. Se eu não me engano, não sei se era o show do Ivan Cury. E ele queria que eu fosse. Eu falei, não, meu sonho é ter uma academia. Não vou, não. Eu acabei não indo, ele me forçou a barra para me levar, mas eu acabei ficando, porque meu sonho era ter uma academia, né? Não era nem ganhar dinheiro, era sair de casa, que era uma boca a menos, e eu meu Sim, olha. E fiquei, Muito, fui indo. muito interessante, Mestre. Isso foi uma coisa bem interessante aí em relação a estar enclausurado e passar dificuldades, começou a banana e tudo mais lá. E hoje as pessoas veem o senhor com o grupo no mundo inteiro, pessoas, relacionamentos, o senhor viajando, e isso me relembrou algumas coisas que eu escuto dentro da internet, né? Que coisa bem interessante. Tipo assim, o Cortella fala muito disso. O covarde fala que você teve sorte. Mas quando a gente começa a conhecer a sua história, não teve sorte nenhuma, teve muito suor. Porque a mente, o senhor queria ter... Olha que interessante, né? O mestre Brasília me confidenciou uma vez de que ele queria viajar muito. E ele e o mestre Suassuna tinham o mesmo grupo. Era tudo Cordão de Ouro. E o mestre Brasília quis viajar. Tanto ele viajou para o mundo inteirinho, muito mais do que na época do que o mestre Suassuna. O que o Suassuna fez? Ficou em São Paulo trabalhando. O senhor ficou em Curitiba trabalhando. O senhor não quis viajar. Se o senhor viajasse, talvez conheceria muito mais coisas do que conheceu hoje. Eu acho. Talvez não. Mas talvez o senhor não construiria a base do seu trabalho. O senhor fincou a sua base em uma rocha firme e construiu o ideal baseado no quê? Um desejo da sua mente. Então não teve sorte nenhuma. O senhor construiu a sua sorte, né? Isso é, Adelmo, que eu ouço muito isso, né? Não sei se é oposição, não é? Mas isso aí só... eu tenho uma coisa dentro de mim, né? Que as pessoas que me criticam, a minha resposta sempre chama trabalho. Eu vou responder com trabalho. Quanto mais me criticam, mais trabalho, mais abro mais lucro, mais quero ter mais aluno. Essa é a melhor resposta. Não vou entrar na... Sim. Já ouvi muito isso. Deu sorte. No Rio já ouvi muito isso.
Eu falei, tudo bem, o cara não sabe a história do outro e sorte. Então, eu acho que sorte e competência tem que andar junto. Né? Exatamente. Com É. certeza. Tem Com cara que tem certeza. competência, mas não tem sorte. Tem cara que tem sorte, mas não aproveita. Então, acho que Exatamente. tem duas coisas que tem que andar junto, né? Exatamente. E quando uma oportunidade bate na sua porta, ela não tem o poder de virar o trinco, não. É o senhor que É, tem que abrir para ela entrar. é, Que tem a sabedoria. aí. Aí fica ali batendo ali. O senhor cansou o dedo para bater outra porta, ver se abre. E tem um ditado árabe bem interessante. É uma historinha bem pequenininha, bem curta. O que você prefere ser? É receber machadada ou pedrada? Aí a pessoa acha estranho, né? O que é isso? É uma árvore no fundo do seu quintal. Se você tem uma mangueira frondosa, cheia de manga, o que você vai jogar? Vai jogar pedra porque está cheio de frutos. Agora, Uhum. se a mangueira está seca, o que você vai fazer? Vai passar o machado. Então, quem produz frutos vai ser criticado mesmo, vai ser falado mal, mas quem fala, geralmente, e eu já passei por... E eu que não teve resultado, meu resultado de capoeira é muito pequeno, mas quem critica é geralmente que tem um resultado pequeno, menor que o seu. Ninguém que tem um resultado maior que você fica te criticando, a não ser por inveja. É. Mas é muito difícil isso. A maioria das críticas é de quem não construiu. Ah, não, ele conseguiu porque ele tem sorte, tem Mas luz própria. Não, cara. eu acho que você não tem uma história pequena. Eu acho que todo mundo tem um valor. Né? Como diz aquela música do Hum, Mestre, todo mundo tem valor. Né? A gente tem que... Eu aprendi uma perfeito. coisa com o Mestre Peixinho, em memória, né? Que ele falava, aquele cara todo torto, ruim, que negócio gosta de chamar de chorar, saroba, não sei o quê. Ele falou, não, ele tem uma... Ele chegava assim, não, ele tem um negócio legal ali, ó, aquela quebrada ali. Ele sempre achava um valor. Isso é muito bacana, porque as pessoas só Com veem... certeza. Entendeu? Então, acho que todo mundo tem um valor grande. Você é um educador, porra. Tá na crista das ondas aí, com vários outros, né? Tem um valor, Graças a Deus. eu reconheço como um grande Obrigado, educador, mestre. um dos melhores aí do Brasil. Tem livros escritos, então você não Obrigado. é pequeno, é pequeno. Sua contribuição é grande. Né? O importante é cada um contribuir de alguma forma, né? Para a Com nossa. certeza, isso é importante mesmo. É. E uma contribuição positiva. Ô, mestre, eu tenho uma grande admiração pela capoeira carioca. Pr- Primeiro por ser carioca, segundo também porque o meu mestre, o Barto, fez aniversário ontem, é carioca também de Campos, entendeu? Só que ele saiu do Rio de Janeiro novinho e foi para Brasília, aprendeu capoeira com o mestre Arraia e construiu a capoeira lá junto com o Tabosa, Adilson e outros mais. E Cláudio Danadinho, né? Que também é carioca, mas sediava. A Raia é um dos primeiros que chegaram lá, né? Foi o primeiro. Ele foi o primeiro, ele era filho do primeiro-ministro negro da República Federativa do Brasil, Aldenor Benjamin. Ele veio da Bahia para assumir uma pasta aqui em Brasília e trouxe o filho, que era um menino na época de 16 anos de idade, 17, revolucionário. Ele fazia coisas de campanhas, né, tudo mais lá, políticas. E ele foi, segundo dizem, ele treinou com o mestre acordeão, passou um pouquinho com o mestre acordeão, mas andava muito com o Roberto Satanás e o Gil do Alfinete, na academia do mestre Pastinha. E chegou em Brasília ensinando capoeira Angola e regional. Estou falando década de 60 e pouco, né? Então não tinha muita referência. Não. E ele formou o Tabosa, Flitz e o Cláudio Danadinho. Retornou para a Bahia, voltou um tempo depois, de acompanhar o pai, né? E quando ele voltou pela segunda vez para Brasília, Alberto, meu mestre, foi treinar com ele, já era capoeirista, o Arraia formou meu mestre. Então, quer dizer, tem toda essa referência aí, né, da capoeira carioca, e eu gosto da história. Assim, porque é o seguinte, até onde eu sei, a capoeira baiana, muito inteligente, virou dança, para poder fugir da opressão. É. A capoeira carioca, de Recife virou frevo, para fugir da opressão. O carioca não virou nada não, virou capoeirista mesmo, o palco meu. Tanto é que É. passou um trator por cima da capoeira carioca para matar todo mundo A e mesmo história assim tá aqui superaram. nas pautas, né? Resistência pura. Exatamente. Resistência pura. A É. capoeira forte. E por que o senhor está no Rio de Janeiro há muito mais tempo que eu já morei há muito pouquinho tempo, né? O que tem no carioca, na capoeira carioca, que mostra uma capoeira tão forte, tão poderosa? As Eu, outras também são, como a paulista, eu mas a acho carioca é bem diferenciada. Eu acho que, como você colocou, né, a capoeira do Rio ela é muito mais luta, né? Até pela própria história dela, né? De luta, Hum, dessa transição também do Império para a República.
É aquela, né, a capoeira sempre foi... Não que a capoeira da Bahia ou do coisa não seja luta, não estou falando isso. Mas a do Rio, ela São, tem sim, muito boas. a conotação dela é muito forte, é luta. E já está isso dentro do espírito do carioca, né? De lutar. Você vê que o ritmo lá, o São Bento Grande lá é rápido. E o rápido, É, quanto mais rápido você toca, mais a adrenalina é maior para a luta, né? Ela dá uma tendência maior para lutar. Eu acho que a grande característica da capoeira do Rio é isso aí, a luta, capoeira luta. Não se preocupa muito com tradição, com aquele negócio. Capoeira no Rio já... Até hoje ainda tem cara que bota 3, 4 atabaques, não ligam para nada dessas coisas, né? Então, entendi. mas ela é uma característica já também. E também eu acho que da sobrevivência dos morros, né? Tudo isso aí do pobre. O cara no morro é acostumado a brigar. Na escola de samba, não sei agora, mas bem na época lá, todo samba tinha briga. E tem um ditado, onde tem samba, cachaça e mulher, tem briga. Então, cansei de ver briga de cara que não era capoeirista e era bom de mão. Saia na mão e Entendi. brigar com polícia. Eu acho que é da característica do povo mesmo, né? Cultural lá, meio isso. E você vê que não é só na capoeira, não. Você vê que, se você pegar a história do jiu-jitsu, mais para trás, os caras se Hum. testavam. Gostavam de se Sim, testar, sim. de brigar na praia. Então, você vê que não é da capoeira só. É característica Ente- Tem essa cultura de É do, luta lá. é da cultura mesmo, né? É. Interessante. Essa questão dessa visão vertical, né, das favelas, assim para baixo, ter que subir a favela, alguns não poder descer para a pista por causa do problema de sociais deles mesmos, né? Das coisas que eles fazem. Eu acho que isso também cria muita resiliência, né? Porque, tipo assim, uma vez eu estava com um amigo meu conversando em São Paulo aqui, eu sou de Brasília, mas moro em São Paulo há 30 anos. Eu falei, Adelmo, ele estava na Avenida Paulista, e o cara querendo, porque queria, ele também carioca, paulista ele, né? Pô, mas acaba de ser malandro, tudo mais lá, e papai. Eu olhando pro cara assim, meu irmão, tu quer ser malandro na Avenida Paulista, cara? Malandro é no morro. Não tem, é porque o ambiente influencia. Como é que você, malandro, aprender malandragem na Avenida Paulista? Você aprende a ser vendedor, ser um empresário. Não tem lógica. O ambiente influencia a pessoa também, Com a certeza. construção da sua Convívio, né? observação de mundo. É. Exatamente. Malandro na Paulista. Só se o cara já É, for malandro, carioca, vai pra Paulista. É tudo bem. eu sempre falo, ó, o cara que morar no Rio um bom tempo, e o que não, cara, ele vive em qualquer lugar. Porque os caras são muito ligeiros. Acredito. Os caras são muito ligeiros. São, né? É, é, tem o cara 171 que usa pro bem e tem o que pro mal, né? Tem o cara que é bom de conversa. O carioca é a característica dele já, né? Cultura dele, já, aquele, já falar gigado, cheio de pá, já faz ele se mexendo, gesticula muito. Eu acho que é do Rio de Janeiro já isso aí, né? Certo? Faz parte da cultura do pessoal. O baiano também né? É Sim, mas não é malandreado, muito. mas é uma característica diferente, né? É diferente. É porque quando, É quando diferente. bota muita cultura, o baiano é muito cultural, é muito musical. É, E isso cria uma isso aí. tendência específica da malandragem, né? Para musicalidade, para Uhum. cultura, entendeu? Mas no Rio de Janeiro não tem essa cultura. Tem cultura, mas não é tão exacerbada, forte como a da Bahia. É mais luta mesmo. E o senhor, quando viu essa capoeira, por exemplo, o senhor falou quando viu o mestre Paulão se jogando, o senhor ficou admirado e fã dele. O que ele tinha que encantou o senhor? Uma mentirinha, minha mentira também, que foi embora agora, lamentavelmente. Então, já veja só, né? Nós viemos de uma origem do Mestre Paraná, que era angoleiro, né? Foi aluno do Hum, Antônio Corró, bravo e tal. E o Mestre Paraná foi o primeiro que chegou no Rio, né? Ele chegou em, não sei se foi 50. Ele foi primeiro, depois chegou o Arthur, o Mestre Arthur, depois o, o Mário da Bonfim, né? Mário Buscapé. E o Mestre Paraná, o sim, domínio dele, o forte dele era a musicalidade, né? Tocava na Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro. olha Ele, só. ele era macieiro, ele que construiu os atabaques dele, berimbau de encaixe foi ele que criou. E ele Fantástico. era demais em termos de ritmo. E hoje existe um estudo, né? O mestre Columar,
e junto com a gente, que eu também converso muito com eles, a gente também pesquisa Gente junto. Colomar. A capoeira do Rio, se tem musicalidade, deve ao Mestre Paraná. Que loucura, fantástico. Porque o mestre Arthur e o mestre Coisa, eles não tocavam. O Paraná é que ensinou para todo mundo, para o Genaro, para esses caras todos. Se hoje a Interessante. capoeira deve ao Mestre Paraná. Foi ele que ele era o cara da musicalidade. O senhor me permite um paralelo? Então, o Mestre Paraná, o Mestre Paraná é para o Rio de Janeiro o que o mestre... Viajei, eu subi o nome dele. O mestre... Cara, sumiu o nome do mestre agora. Morreu há pouco tempo. Caramba, que loucura. Que pecado eu cometi agora. O mestre Ananias é para São Paulo? Ananias. O Ananias, ele... Acredito que o Ananias demorou um pouco, né? Para reconhecer ele. Ele deixou um legado aí fantástico. Sim, demorou mesmo. Demorou para reconhecer ele, dar o valor que ele merecia, né? Ele era fantástico também na musicalidade, né? Com certeza, maravilhoso. Chato demais. Mas ele deixou um legado aí, pô. Vários caras aí, né, que ele deixou aí, são excelentes cantadores e tocadores. Então Exatamente. Ele foi uma pessoa muito importante nessa parte de musicalidade. Com certeza. Com certeza. O Suassuna também Também. Colaborou bastante, muito. Natanael. Isso. Limão. Todos esses caras mais antigos, né? Que gravaram, tiveram a oportunidade de gravar. Exatamente. Ô, Messi, o senhor falou uma coisa interessante aqui, para me posicionar em relação à construção dessa capoeira carioca. O senhor falou que o Mestre Paraná foi o primeiro que chegou. Então teve uma lacuna de espaço sem capoeira no Rio de Janeiro, estruturada, porque a capoeira do Rio de Janeiro é antiga, né? Sim. A capoeira, por exemplo, as maltas, foi exterminada, mas já existem estudos que as maltas o pessoal ficava tudo no centro da cidade, né? Então, mas já existem estudos e alguns pesquisadores já sabem que muitos caras das maltas foram para o subúrbio do Rio de Janeiro. Olha. Né? Sobreviveram lá e foi assim que foi os morros. Os morros também tinha capoeira, né? E ela começa a se ressuscitar quando chega o senhorzinho, né? Que veio de Santos, mas começa a treinar com alguns que ainda existia, né? Da malta, aí ele foi aprendendo e é outro tipo de capoeira, sem musicalidade, sem nada, né? O Mestre Paraná chegou, mas ele não deu aula. Ele não começou dando aula, né? Mas ele era capoeirista, tocava que legal. Tocava na orquestra, viajou com Mercedes, né? Com vários cantores. Ele era um exímio tocador, tocava muito. Fantástico. Fazia o berimbau. Tanto é que ele deixou o seu melhor aluno, né? Mestre Bitirinha, que era um tocador fantástico. Com certeza, com certeza. Agora, filtrando tudo isso aí e fazendo um canal que vai chegar no mestre burguês, Antônio Menezes, né? Mestre, tudo que o senhor aprendeu, absorveu, porque existe muita informação que vem por osmose. A gente não aprende diretamente de uma pessoa, mas observa e sente. Então, quer dizer, o contexto histórico carioca influenciou a sua capoeira? Sim, mas quando eu cheguei em Curitiba... no sentido, por exemplo, eu sempre tive essa característica também eu gosto muito da capoeira luta, mas eu trabalho com todas as vertentes da capoeira, né? Aprendia, porque antigamente eu quebrei muita cara, né? Perdi muito que eu queria fazer todo mundo bom de ser capoeirista lutador e com o tempo a gente vai ensinando e vai apanhando, né? Vai vendo que não é bem assim não. Tem aquele ali que ele gosta da musicalidade, aquele gosta de floreio, aquele gosta mais da capoeira, mais arte. Porque senão, você que vive de capoeira, você vai perdendo adeptos, né? Sim, exatamente. Lutador, como não é todo mundo que quer ser artista na capoeira. Não é todo mundo que quer florear. Então, exato. A capoeira é bacana e é rica por causa disso. Cabe todo mundo. Tem um cara que gosta de fazer... Hoje nós respeitamos os caras que só pesquisam, né? Estudam a capoeira, documenta ela. Então eu senti necessidade de mudar. E eu só tinha a capoeira do Rio na minha mente. E em 73 eu conheci o mestre Tapuã no campeonato lá no Rio, quando começou
a fazer os campeonatos laboratório para ter o primeiro campeonato de 75. E eu fiz amizade Certo. com ele. E ele tem uma colaboração assim, muito importante também comigo, porque na década de 80, eu passei mais de 10 anos para a Bahia, né, para Salvador. Ia de assim, umas 3, 4 vezes por ano, ele me recebia na casa dele, e ele me fez conviver com o Valdemar, Paulo dos Anjos, que foi um dos meus ídolos também, porra. E João Grande, João Pequeno, conheci o João Grande trabalhando na bomba, mestre João Grande, lá no Momenta. Foi aí que o Itapuã me falou, pô, vamos levar ele para Curitiba, aí trouxemos ele para cá em 87. Eles não viajavam ainda, não existia esse negócio de cachê. Aí eu fiz, para eles ganharem um dinheiro, eu falei, não, quem tirar a foto vai ter que dar R$ 5 com ele e tal. Aí eu Ó, que legal. fiz um curso de capoeira Angola, aí levantamos um dinheiro, assim. Mas não existia cachê, essas coisas de cachê, era uma coisa assim, bem espontânea, né? E aí eu comecei a conviver com muito goleiro e comecei a pegar muita coisa de fundamento, de tradição da Bahia, que eu não tinha. Olha só. E não conseguia também no Rio. Porque no Rio ninguém se preocupava. No Rio o cara entra na rua, tocou, pá, 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 toca, toma lá da cá. É luta, né? Tem que treinar, porque o bicho pega. Então, Sim. então eu comecei a me preocupar com isso. E queira ou não queira, eu também tive uma influência da capoeira da Bahia. Assim, através de fundamentos, de cantoria. Comecei a me interessar muito por essa parte, né? Aí eu acho que eu dei uma crescida bastante. Que aí eu comecei a mesclar as duas capoeiras e aproveitar tudo que era bom, que eu via numa pessoa que eu gostava, eu pegava. Foi assim Interessante. Em 87 tem um vídeo até do mestre Valdemar, que é a última vez que ele ginga, né? Está na internet, roda isso aí direto. Que é um Sim, eu DVD, vi esse vídeo. Solta lá. é meu e do mestre Tapuã, entendeu? E nessa época aí eu levei 16 alunos lá para Salvador, né? Foi em 87. Eu acho que foi 87. Que era o aniversário do mestre Tapuã, do mestre Paulo dos Anjos. Ele fez uma festa na casa dele. Aí reuniu aquela nata lá. Então, eu levei alguns alunos, aí comecei a pesquisar também capoeira regional. Pô, queria saber tudo. E eu vi muita contradição também, muita coisa. A capoeira é assim, né? Ser passada, mesmo a regional, é passada também oralmente. Então tem muita. Sim. Um fala que a sequência é assim, outra é assim, assim. Então imagina a capoeira agora, né? Então, mas nem fala. eu cresci muito com isso, sabe? Cresci muito. E devo isso ao mestre Tapuã, porque ele abriu as portas para mim, ficamos amigos, assim, somos amigos. Vai fazer 50 anos ano que vem, que a gente se conhece. Cara, 50 anos, é uma história muito grande, é muita coisa. O que me deixa mais intrigado é, tipo assim, o que é um mestre de capoeira, né? Ele é uma construção de vários pedaços culturais que ele vai agregando. E você sabe muito bem que tem gente que passa pela capoeira e é quase que impermeável. As coisas não pegam na pessoa. É interessante. E que não é demérito. É característica de cada um. Mas para chegar ao ponto de ser mestre, porque o grande mestre, na verdade, não é aquele que fala assim, eu sou mestre. É quando alguém olha para você, cara, você é mestre. Entendeu? As pessoas não percebem, sentem isso. Mas isso é o quê? É o resultado de uma construção. Eu sempre falo, eu gosto de falar que existe um momento que o capoeirista nasce dentro de você. Você está na capoeira, luta, não entende nada, vai entendendo. Aí começa a fazer o quê? Essas suas conexões. Começa a compreender pessoas, e quando você tem conexão com as pessoas, você absorve a cultura delas, a cultura, a alma delas, a compreensão delas, o caráter delas, vai entendendo, filtra tudinho e dá o resultado do capoeirista que nasce no senhor. Esse momento do senhor ser um jogador, um atleta, para a transição para o capoeirista, que se independe de graduação. O senhor lembra desse momento? Eu treinei muito, né? Treinei muito, tanto é que hoje tenho 2 próteses de quadril, que era uma estupidez, uma ignorância, né? Que a gente... Acredito. Eu corria 3 vezes por semana, 10 quilômetros, aí voltava a bater 1000 martelos no saco. A gente era cobaia da gente mesmo, né? Não tinha as informações que tem hoje, né? Nenhuma, Cobaia né? de si mesmo, fantástico. Então a gente... Hoje a doença do capoeirista é essa prótese de quadril, não tem um, né? Eu falo, quem treinou muito, só se o cara tiver uma genética do cão, mesmo. Que a maioria, cada hora, quantos caras estão com. E já existe muita estudo, gente, né? Já existe, tem até estudos já, né? Dos movimentos que
que vem a... É muita repetição, né? Exatamente. E A desgaste, né? desgaste. Isso aí, toda prática de esporte de alto rendimento vai te dar lesões no futuro, né? Então, Não tem jeito. eu passei muito a vida assim, né? Como atleta e professor. Depois eu fui me sentindo... na verdade, eu não ligo muito para essa palavra mestre, né? Nem me sinto assim um mestre. Eu quero trabalhar para capoeira. Eu gosto de fazer as coisas para cara. Eu gosto de produzir. Gosto de produzir, gosto de fazer evento, jogar, conversar, saber, por exemplo, estou aqui, estou aprendendo muito contigo aqui. Isso para mim, a capoeira para mim é a vida, né? É uma escola que você não para nunca de aprender. Isso é verdade. Pelo menos, eu Isso é penso dessa forma. verdade. A gente aprende a Com capoeira, certeza. aprende a conviver com as pessoas, eu sempre falo, ser mestre tem que aprender a conviver com as desilusões da capoeira. Porque a gente tem muita desilusão também, né? Legal. É muito. Então a gente tem que aprender a conviver com isso. Aquele aluno que se ajuda, Exatamente. faz tudo com o maior carinho, daqui a pouco ele vira as costas. Muitos nem falam nada. E é assim mesmo, é a vida, né? Faz parte da vida. Que E isso fantástico. aí, no começo, eu sofria muito, né? Quando eu perdi um cara assim, sofria. Sim, Porque eu me apegava. Porque a capoeira é muito família, né? Então, exato. sofria muito. Hoje não, eu absorvo bem, amadureci bem e sei que o ser humano é assim mesmo. Né? Isso não é só na capoeira, segmento, né, da Calejou, né? sociedade é assim. Então a gente vai levando, né? Fazer o quê? O importante é você saber que você fez o bem. Eu fiz Exatamente. minha Acho que o parte, né? importante é isso. E quando eles começam a falar de mim, não dá motivo para eles falar de mim, só falar bem, não. Eu fiz minha parte, como um homem, como professor, como um pai, como se fosse um pai. Mostrei o caminho melhor. Sempre incentivei meus alunos muito, todos. Eu tenho muito cara formado nisso, porque incentivei muita gente a estudar. Então, eu acho que o mestre capoeira tem que incentivar as pessoas a estudarem, né, Exatamente. para crescer, né? Porque Entendi. se você é bom na capoeira, imagine se você fizer um curso de pedagogia, de capoeira, só vai melhorar. Concordam? Com certeza. Vai crescer, vai Você vai abrir um agregar, leque. né? E vai abrir um leque para você entrar nas universidades, nas escolas. Então, eu sempre oriento o pessoal meu, né? Para estudar, tem que estudar. Não quer fazer nenhum deles? Faz qualquer faculdade, né? Tem que estudar. Exato. Porque Isso é mesmo. só tem a acrescentar na sua vida e abrir a sua cabeça. Exatamente. Com certeza. Eu vejo a capoeira como. Pode falar. Eu acho que todo mestre tinha que incentivar seus alunos, principalmente quem dá aula para criança. Tem que exigir, tem que cobrar, porque só vamos mudar o nosso país, a nossa capoeira, a sociedade com a educação. Não tem outra saída. Com certeza. Meu ponto Com de vista. certeza. Não, tá certo. Se um pai obriga o filho a estudar, e tem que obrigar, porque tem que estudar, porque se deixar o filho não estudar nada, o mestre também tem que quase que obrigar também para dar esse ímpeto, porque eu vejo a capoeira como um esqueleto. Esse esqueleto é a base, é a estrutura que mantém o sistema em você, na pessoa. Mas você tem que enxertar o conhecimento, né? A relação com os outros mestres, um curso acadêmico, um estudo específico, porque é muito fácil dar uma aula de capoeira, entre aspas, é relativamente fácil, mas falar sobre capoeira, você pegar uma pessoa leiga, chega na sua escola um advogado, entendeu? Criminalista, ou então um formado de educação física que conhece lesões e vai questionar você algum assunto em específico sobre isso. Se alguém machucar uma pessoa aqui, vai dar algum problema? Ou se você repetir muito movimento, vai dar algum problema? Se você não tem argumentação, um mínimo de conhecimento, cara, você vai ficar passar por boçal. Porque o capoeirista, ele foi visto como boçal por causa da cultura negra reprimida. E não pela cultura negra como cultura. Ponto final. Pela repressão. Eu, por exemplo, tenho uma escola de capoeira que eu dou aula até hoje, escola particular infantil, que eu volta e meia escuto umas besteiras, né? Pessoas assim, não, mas capoeira, para papai eu vou ter que chegar lá, dar uma aula, por exemplo, uma palestra. Qual assunto vocês querem falar? Psicologia? Inteligência emocional? Você está colocando uma coisa aqui interessante. Uma coisa, né? Meu pai morreu de tristeza de mim, porque ele queria que você fosse engenheiro, médico, aquela coisa de nordestino, né?
Sim, e falava que capoeira era coisa de preto, que era de malandro, que é essa a conotação da época, né? E exatamente. hoje em dia fala-se muito em preconceito. Eu, quando cheguei em Curitiba, sofri muito preconceito por ser capoeirista. Não é nem por causa de cor, Você é capoeirista? por ser capoeirista. Andava na rua, porra. Eu dei aula nos melhores clubes da cidade, eu dei aula no Clube Curitibano, Graciosa Country Club. Eu não sei como é que eu fui entrando nesses lugares todos assim para dar aula, mas o preconceito era violento, porque aqui Curitiba é uma cidade que o pessoal considera praticamente europeia, né? É que tem a Sim, migração de tudo que é país, né? É uma colônia de polonês, ucraniano e tal. Então, o emigrante ele é muito preconceituoso, né? E já via capoeira também perfeito. assim. Ele estava na rua, o que é isso aí? Isso aí é o quê? Um arco, uma flecha? Não sei o quê. E sofri Exatamente. muito, sofri muito preconceito, mas eu lutei. Eu falei, não, eu vou vencer, eu vou vencer. Eu vou entrar nesses clubes de rico aí, tudo, vou dar aula de capoeira. E entrei, consegui entrar, dei muitos anos. Então, você vê só, eu fiz ciências contábeis, né? Técnico, né? Não existia faculdade na minha época. Ah, que legal. Aí eu comecei a estudar por conta própria, Hum. entendeu? Aí eu fiz um curso de massagista, que era um ano de teoria, Olha, né? Estudando. E 6 meses eu tinha que estagiar num hospital de pessoal de deficiente físico e tal, né? Isso eu fiz um estágio lá em Jacarepaguá. E eu fiquei um ano, e eu despertei o interesse pela anatomia, né? Tive que estudar olha que cinesiologia, legal. porque tinha que aprender a fazer massagem terapêutica, estética e esportiva. Então, a massagem terapêutica, você tem que aprender cinesiologia, movimento e tal, que é o cara que está com... Levou um tiro na cervical, sei lá, ficou para... Você tem que fazer o... Ah, Né? Então, eu tive que estudar bastante cinesiologia, osteologia, miologia. Aí fui lendo, fui começando. Aí eu ia para os treinamentos dos caras por exemplo, quando eu jogava bola, eu jogava no clube de futebol, às vezes eu ia assistir às aulas de natação. Aí via os caras fazendo exercício, eu hum, ficava olhando, observava tudo. Tudo que tinha, eu ia que olhando, legal. comecei a travar livro. Tanto é que quando eu cheguei aqui, meus exames de capoeira, o cara tinha que fazer trabalho de Olha capoeira. Aí, só. nesse trabalho, eu mandava de pesquisa, flexibilidade. Aí ele fazia os trabalhos, eu começava, pá, eu aprendia junto, né? Entendeu? Claro. Isso aí, nisso aí eu incentivei muita gente a fazer educação física. Tem muitos caras aí. O Olha que sargento tá aí, legal. um que foi fazer educação física. Ele era do Grande colégio militar. sargento. E ele era do colégio militar. Estudava lá, mas de tanto eu exigir trabalho dos caras, eles acabaram despertando e indo para a educação física. E também fui aprendendo, que a gente vai aprendendo, né? E lendo. E até o Ascaranha, não sei se você conheceu o Ascaranha, que era professor Hum, da cadeira de capoeira da Federal do Rio, que foi, acho que o primeiro assessor da Confederação Brasileira de Pugilismo. Ele sempre falava, você é autodidata. E com o tempo eu fui é bem aprendendo. isso. E eu comecei a ser chamado aqui nas universidades para dar palestras sobre capoeira, prática desportiva, as valências da capoeira. Ah, meu irmão, eu fui indo e eu pensei dessa forma. Porra, vai ter aluno aqui, médico, cara, se me perguntar uma coisa eu não souber, vou ficar com vergonha. Aí comecei. Aí eu Que tinha um aluno fantástico. intelectual que eu ensinei ele a fazer faculdade, ele chegou, ó, você vai pegar o jornal, ler o cabeçalho do jornal tudinho. O que te interessar, economia, vai na página. Lê jornal Olha só. todo dia lê o jornal. Tem que ler, tem que ler, tem que ler. Botou isso na minha Fantástico. cabeça, eu li às vezes 2, 3 jornal. Esporte, economia, tudo que tinha. Isso, pô, vai abrindo o nosso cérebro, né? E aí eu fui começando a entender um pouquinho de economia, disso, aquilo. E talvez eu tenha também, dentro do meu sangue também, né? Tem esse dom também de empreendedor, né? Isso me Sim, ajudou muito. E foi isso aí, as coisas foram acontecendo na minha vida assim. que E tô, fantástico, e tô, mestre. aí, tô aí aprendendo cada vez mais. Que legal, é legal. Mas essa é uma boa composição para construir um ser humano, né? Porque a vida é muito curta. Entre o nascimento e a morte, a gente tem que ter uma construção. O mestre Satigre, eu tive a sorte
de participar, e tá na casa dele por muitos, muitos anos, ele é padrinho do meu filho, ele já faleceu, entendeu? Ele fala o seguinte, meu filho, ele nunca me chamou de Adelmo, né? Meu filho, o capoeirista tem que ser um fazedor. Se não for um fazedor, não serve para nada. E ele é muito duro nisso, né? E quando a pessoa faz, tipo assim, o senhor falou que teve frustrações, construiu, o senhor foi autodidata, foi atrás do quê? Dos seus objetivos. Mas houve dor no caminho, houve dor no processo. Se o senhor ver o resultado hoje, e se for botar na balança o resultado com o sofrimento nem pesa mais hoje, né? Ah, eu só tenho a Porque o resultado é agradecer bom. e sinto feliz, né? Pô, quando eu vejo, quando Exato. meu pai vê o que eu era, né? Da pobreza que eu vim, das dificuldades, pô, o que eu sofri para fazer uma ponte, eu era raquítico, totalmente, mas era horrível, né? E antigamente fazia muita ponte, o mestre Paulo, pô, era 300, 500 pontes por cada treino, fazia flexão na Sério? ponte, ele, sério, sério. E ele fazia, mandava a gente Loucura. subir no peito dele, pá, pá. Coisa louca, a época era aquela, né? E eu falei, Exatamente. porra, eu levei mais de 5 anos para voltar na ponte, assim. E treinava, treinava, Sério? treinava, mas eu botava na minha cabeça, sofri muito para aprender capoeira. Tocar berimbau, a mesma coisa, né? Porra, Tinha muita coisa que era tinha muita coisa que era anti-anatômico, né? Não tinha nada a ver com a tua é. E anatomia, tu hoje tinha em que dia, fazer. a- as facilidades hoje em dia, por exemplo, e os caras também tinham um detalhe, né? Pô, me ensina mais, mexe no macaco. Ele fazia se berrar, pá, pra você não aprender, pra você não ficar igual. Birimbau não podia pegar, não deixava pegar. A característica de antigamente era assim, né? Hoje em dia, qualquer menino chega, um mês, 2 meses, já tá treinando, já Ah, tá tendo canto aqui na academia. Com 2 meses, tem cara já tocando tudo. sei como é que é. Impressionante a facilidade. Então, hoje em dia está tudo mais fácil, né? Então, Sim, a gente sim, tem teve mais uma época estímulos também, né? assim. É, também tem muito estímulo. Ô mestre Burguei, me responde uma coisinha. Quem é mestre Paulão? Paulão, uma pessoa assim, para mim, devo tudo a ele, né? Uma pessoa de um caráter fantástico, uma pessoa muito, muito, muito honesta, comprometido com tudo que ele faz. E eu me espelhei muito nele, né? Só tive um mestre, foi ele, e devo tudo a ele, né? Se eu tenho uma profissão, devo a ele. E muitos também, já dei muitas profissões para muitas pessoas também, né? Passei para frente, Sim, tudo. Só me ensinou coisas boas. Não posso. que Nunca me ensinou fantástico. nada errado, nada assim. Ó, tem que beber, tem que usar. Nunca, 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 nunca. E tive a felicidade de ter um mestre que é estudioso, gosta de estudar, porra, inteligentíssimo. Quando eu comecei a treinar, ele já tinha uma cartilha, né, de treinamento, né, uma metodologia. Mentira, já não tinha, ele tinha, ele Olha já só, foi, ele já foi criando uma metodologia assim, para fantástico. ensinar. Então, devo tudo a ele, né, porque foi uma pessoa que eu me espelhei nele, né. Então, se ele Acredito, fosse uma acredito. pessoa, se ele fosse uma pessoa errada, eu podia estar indo no mau caminho, né. Mas graças a Deus ele só me mostrou Exatamente. coisas Com boas. certeza, pela influência, né? Você tá Escolhi fantástico. bem. Ô mestre, escolheu bem, né? Exatamente. Quem escolhe o mestre é o aluno. Isso é óbvio, né? Isso é legal. Mestre, uma coisa. A Bíblia fala uma coisa muito interessante. Eu sou teólogo também, né? Estudei muito teologia e também estudei filosofia. Mas a Bíblia fala uma coisa muito interessante. Tem várias parábolas da Bíblia que eu acho muito interessante, né? Fala o seguinte: quando você recebe 3 moedas, 3 talentos, e vai embora o cara, aí volta depois vai prestar contas dos talentos que você teve, que são o dinheiro. Um jogou fora, outro investiu, papapá. O senhor recebeu esses talentos, essa moeda, essa herança, né? E multiplicou ela em valor. Como é que o senhor projetou o que seria hoje, depois de 50 anos, o Antônio Menezes, o Mestre Burguês, o Grupo Zenza, e toda essa expansão, esse lastro, porque tem profundidade e tem lastro de compreensão de conhecimento e está no mundo inteiro. O senhor projetou isso no passado, ou foi só um desejo simples, ou foi sendo construído paulatinamente? Bom, eu quando comecei a querer viver de capoeira, eu observava o mestre Pastinha, né? Ih, rapaz, não quero ver, não quero morrer assim não.
Aquilo ali foi um... Eu falei, não, eu tenho que... E eu acho que o grande defeito do capoeirista, ele não sabia administrar o que ele ganha. Né? Ganha 1.000, quer gastar 1.500. É, Então eu via no mês pastinha, eu exato. falei, pô, miséria. Eu falei, não, eu vou guardar dinheiro, meu. Eu vou me... Olha Eu só. sempre pensei na minha velhice, né? Sempre pensei, né? Pô, que desde ver hoje até hoje aí, né? Quantos mestres morrendo tem que estar ajudando. Porque os caras não se organizam. Exato. É festa, bebedeira, mulherada. E não pensa na velhice. E a velhice cobra, é cara. Sim, A velhice é é cara. cara. Sempre oriento pro meu pessoal, tem que ter, paga uma aposentadoria, seja privado, o que for, tem que... E plano médico, tem que ter plano médico. Tem que ter. E guarda, sempre faz uma reserva. Sempre. Alguns ouvem, né? Outros não, né? Mas a gente orienta, né? Exatamente. E eu sempre pensei na minha velhice, sempre pensei. E eu sabia que eu não ia aguentar. Chega um momento que você não, o corpo, a cabeça é boa, mas o corpo não obedece, né? Exatamente. E eu fui pensando nisso aí, né? Tudo fui guardando, comprando, investindo em imóveis. E fui fazendo aí. Minha vida foi assim. Sempre pensando na frente, né? Sempre pensei muito na frente. Não só financeiramente, mas a capoeira também. Então, Perfeito. graças a Deus, posso dizer que sou um homem feliz também financeiramente. Poderia estar melhor, mas às vezes a vida da gente dá como eu posso dizer, dá umas rasteiras, né? E você tem que se levantar Faz rápido parte. e faz parte, né? Nem tudo sai como nós programamos, né? Mas graças Não, a não, Deus eu não, não. me sinto bem, me sinto bem. Voltei para Curitiba, porque aqui o Rio de Janeiro, eu amo o Rio de Janeiro, mas há muita violência, muita. Não dá, né? Tem casa lá e tudo, mas voltei para cá porque é aqui que me projetou. Eu amo essa cidade aqui. Aqui eu devo tudo a Curitiba, né? A minha educação, a minha cultura praticamente é toda daqui. Eu cheguei aqui com 19 anos, né? Então, e Caramba. eu voltei para o Rio porque eu fiquei doente, né? Fiquei muito doente e entrei numa depressão que ia morrer. Aí, mas com o tempo eu fui Caramba. descobrindo que minha, minha vida está construída aqui. Foi aqui que eu cresci, foi aqui que eu acho que Deus me mandou para aqui. É aqui que eu tenho que viver e morrer, né? Então, eu amo. Curitiba é bom demais. Tirando o frio, o resto é perfeito. Dá para ser perfeito Mas também, né? nada é perfeito. Mas é melhor ter que passar Não, frio do que... Porra, no Rio não dá. Muita violência. infelizmente, Falta de infelizmente. respeito. A falta de respeito pelo ser humano é incrível. É uma cidade Acredito. fantástica. Mas é isso aí, a vida... O Faz, negócio faz é... parte. Acontece. Ô, mestre, vamos pular uma parte que talvez o senhor não goste de falar, mas vamos falar em relação à sua recuperação física, mental e emocional. Isso é importante para a gente. Rapaz, eu tive hepatite C. Né? Descobri. A Hepatite verdade é o C. seguinte, eu tive numa época que não tinha cura ainda, não tinha cura. Como é que eu... Caramba. Eu vou confidenciar com uma coisa que pessoas têm vergonha de falar, né? Teve uma época da capoeira que estava muito violenta, né? Sim, Você eu sabe lembro disso. disso. Ele estava na roda, o cara te agarrava. E eu magrinho pra caramba, porra, não, tem que ficar grande também. E aquela coisa de todo mundo montando exército, né? Porque você chegava na roda, Exato. era uma briga toda. E fui obrigado a fazer. Eu sempre gostei de malhar, desde que no Rio, quando era moleque, malhava com bujão de gás, né? Fazia pulinho de galo, canguru. Mas Que aí, loucura. quando eu vim pra Curitiba, comecei a treinar de aula curitibana, né? Fazia de musculação. Aí a gente foi descobrindo, né, certas coisas. Aí, era muito carente ainda o Brasil dessas coisas, né? Não existia suplemento. Sim. Aí eu pedi, a primeira vez que eu usei suplemento, eu pedi pelo correio dos Estados Unidos. Era um plano de treinamento do Joe Wader, que vendia. Não tinha nada, Sim, o Brasil não tinha nada. Isso aí é o quê? Mais de 40 anos atrás. Não tinha nada. acredito. Aí vinha um pozinho de chocolate. E aí descobri meu anabolizante. Aí eu treinava lá nesse clube e o professor tomava. Então, tem esse aqui, negócio de Mistral e tal. Aí foi tomando e tal. E fui crescendo, fiquei grandão, e para chegar na roda para poder. Porque levava muita desvantagem. Pequeno, magro,
Pô, vem aquele É complicado. a capoeira a roda da capoeira, eu sempre falo, é pior do que qualquer vale tudo. Não tem regra, mano. Pô, o cara Não tem chega, chuta regra. no E chão. alguns usavam a anticapoeira, né? Usava do corpo físico para poder oprimir. Aproveitar do... Eu sempre falo, eu quero ver grandão, onça comendo onça, mano. Que onça comeu o gatinho, Não mole. come não. Pegar o cara É pequeno e bater fácil. é fácil. Aí, em 2005, eu falei, vou tomar GH. Aí fui no GH. endocrinologista. Falei, não, mas vou tomar com acompanhamento médico. Fui na endocrinologista, ela passou e tal, e fazia todo... Não cheguei nem a fazer nem 3 meses. No segundo mês, quando fechou os exames, você tem hepatite C. Caraca, que Aquilo porrada. ali caiu. Eu não sabia nem. Eu fui pesquisar o que era hepatite, né, que chamava de câncer branco, Sim. porque o GH ele puxa, né? Ele puxa que você Ah, tem. Ele puxa. Então, não sabia e disso na não. década de 80, eu tomei muito glucanergan com B12 na veia. E não existia seringa descartável. E os jogadores do futebol no sul usavam muito, porque aquilo deixa Olha você. só. O B12 com fructose, né? B12 é ferro puro, né? Aí você treinava que nem um cão, né? Era o que tinha na época. Hemoglobina. E no futebol era permitido. Depois proibiram, entrou no doping. Hum, Então a gente usava, eu sei. peguei disso aí. Eu nunca fiz, nunca usei Olha. droga. Então a gente usava a mesma seringa, que é aquela seringa de cristal, né? De louça, Cristal. Tipo de vidro. vidro. Sei. Então aquilo ninguém sabia de nada, né? Foi aí que começou, aí veio aparecer lá na frente, quando eu fui tomar GH. Foi até bom ter tomado GH porque apareceu, né? Aí, rapaz, aí fiquei uns 4 dias trancado, assim, pô, me cuido tanto, pô, Deus, pô. Aí, em 2007, surgiu uma tentativa. Aí eu soube, através de um aluno que era médico em Recife, que aqui um dos melhores médicos de fígado era aqui em Curitiba, doutor Olha Júlio só. Vergé, de transplante. Aí eu procurei esse cara, aí, porra, vamos tentar. Mas você tem, que a hepatite C tem 3 tipos, né? Tem um, que é a mais forte, a 2 e a 3. A sua Isso. hepatite é a 1, é a mais forte. Então vamos fazer uma tentativa. Aí era com ribavirina e interferon só. Hum, Não sei se você conhece sei. esses medicamentos. Ribavirina, o pessoal Sim, de AIDS que conheço. usa. Interferon é uma injeçãozinha desse tamanhozinho só. Mas é para câncer, né? Você toma, meu irmão, 2 dias, você não consegue andar. É uma injeção miserável. Aí, no 4º mês, tive que parar, porque não estava matando os vírus, né? Não estava Sim. replicando. Aí fiquei, esperando. Estados Unidos pesquisando. A medicina evoluindo muito. Né? Em 2014 surgiu o tratamento nos Estados Unidos e aí começou a entrar aqui. Aí eu entrei num Caramba, grupo 2005 até 2014. Caramba. era um coquetel. Era Sim. ribavirina, interferon e mais 19 drogas. Eram 19 comprimidos por dia. O interferon tomava 1 por semana, essa injeção, que era subcutânea. Mas essa era a pior de todas. Que injeção danada é essa? Sofri, eu perdi 29 quilos. Fiquei na capa. Por causa dela e por causa do efeito colateral que ela provocava. Não, esses remédios poderiam te dar até 42 efeitos colaterais. Tinha vezes que minha perna ficava de carne viva. Cabelo caiu tudo, coceira. Aí ia para dermatologista. Aí tinha que parar de tomar porque caía a imunidade. Tive que fazer transfusão de sangue. Pô, as plaquetas Caramba. caíam. Pô, foram São Bento 44 Grande, hein, mestre? 44 semanas. Eu pedi a Deus, pô, Deus me leva. Me leva. Aí chegou um momento que eu falei, não. Aí eu me agarrei na capoeira. Falei, não, a capoeira eu venci com ela. Pô, a capoeira me trouxe até aqui, eu não posso ir embora agora. Eu tenho que, Fantástico. eu tenho que, eu tenho que ver meus filhos ainda casar e criar. Eu não posso ainda, eles não estão encaminhados ainda. E me agarrei em Deus e na capoeira, capoeira. Vai. E eu morava 3 quadras da praia de Icaraí. Eu levava 1h30. Porque você não sente fome, Caramba. né? Vomitava. Uma vez minha mulher me achou na rua, vomitando, caído. Porque eu era insistente, eu andava. Eu ia todo dia na praia para tomar água de coco, comer a carne do coco, porque é um carboidrato bom. Porque eu comia e vomitava. Rapaz, não desejo isso para o meu pior inimigo.
Eu na minha cabeça, Acredito. não tenho inimigo, né? Eu botei na minha cabeça que todos que não gostam de mim, eu perdoei, está perdoado, e eu não quero ir bem, quero ir embora bem. E tem pessoas que Sim, a gente perdoa, consegue andar de novo. Tem pessoas que perdoam, mas não exato. quer. Pega teu caminho, É, deixa eu não seguir o quer. meu. E aí, rapaz, era 40, um grupo de 40 pessoas. Eu vinha do Rio, pegava o remédio aqui em Curitiba, que o SUS daqui é Hum. bom. E, Ah, sei. e fui indo, porra, eu fui o único que cheguei até o final. O médico chegou e falou, porra, não sei como é que você conseguiu. Ninguém, 40 pessoas, só você que não chegou até o final. E é quando o dia que ele chegou para mim, ó, você zerou. Porque você não mata todos os vírus, Que sempre fica um loucura. incubado, né? Sim, sim, sim. Então um vírus. Aí, nunca mais, eu até hoje, já passou, foi em 2014, até hoje eu faço 6 meses de bateria, né, para ver a transaminase do fígado. Estou bem, né, me cuido da alimentação. Como eu tenho essa lesão, e também tem um desgaste da L4 e L5, eu tenho muita Hum, dificuldade para capoeira, né? Então eu faço outros esportes, sei. né? Faço pilates, faço musculação, e faço um pouquinho de boxe, que é para fazer o aeróbico. E capoeira Perfeito. é só para pingar e tal, e trabalhando pela capoeira. E isso aí foi um mal, assim. Eu fiquei muito forte depois, sabe? Um dia eu vou te mandar minha foto, você vai ver como é que eu fiquei. Fiquei pior do que o Cazuza. Caramba. Rapaz, Nossa, sério, mestre? sério. Vou Eu te vi a mandar, foto do Cazuza, mestre. Na época em que você vai, tava mal. Eu assisti. você vai ver a minha. Você vai ver a minha. Rapaz, Caramba, mestre. eu fiquei a pele e o osso. Que nem diz o mestre, eu fiquei a pele e o osso. Fiquei mal, mas eu Daqui... venci porque eu me agarrei na capoeira também, porque a capoeira ela me mostrou para mim, nessas andanças todo dia da minha vida, que ela me ensinou a enfrentar o mundo, a enfrentar as pessoas, a enfrentar tudo. Porque eu tinha muita dificuldade na capoeira. Se eu conseguir, eu pensar, se eu conseguir fazer uma bananeira, isso vai me ajudar na minha vida pessoal. E foi acreditando, muita fé em Deus, né? Me agarrei em Deus e venci. Venci. Fantástico, Aí mestre. peguei Covid, o ano passado peguei Covid, quase fui embora Covid! também. É, porra. E Então, fiquei com a parabéns, você pegou sequela, Covid, você tá vivo, graças a Deus. mas aí fiquei com a sequela de tosse, de pressão alta, mas a tosse Hum, já estou 90%. Pô, esse vírus aí foi de matar. Porra. foi brabo. Eu me Ô, cuidei mestre, tanto ah, você se e cuidou peguei o tanto, danado. né? Ô, eu sei como é que é. Ô, mestre, o senhor falou, eu fiquei forte. Essa fortaleza não é física, é espiritual. Existe conexão com o universo, com o que você faz, com o que você construiu. E é como eu falo, o capoeira nasce dentro do homem. Se você deixar despertar ele, ele toma conta de você e dessa Eu, fortaleza. eu falo porque o capoeirista, ele é capoeirista quando ele descobre a espiritualidade dentro da capoeira. Enquanto ele não descobrir essa espiritualidade, ele nunca ainda é um capoeira formado. Hum, Essa espiritualidade, por exemplo, eu tenho minha academia aqui há 47 anos aqui, em Curitiba, 46 no mesmo ponto. caramba. Eu descobri que isso aqui era um templo, que isso aqui não era para mim ficar pegando aluno, não era para fazer isso, era aquilo, que era uma coisa sagrada. E é Sim, sagrada. Só é que muita gente vem aqui para tirar foto, porque aqui já passou, você não tem ideia de quanta gente já veio aqui. Canjiquinha. acredito. Você imaginar da Bahia, do Rio, tudo que é canto. Por exemplo, o último evento, em 2000, eu fiz um evento que eu trouxe 78 mestres de fora. Porra, Caramba. cara de renome. Em 2000 eu Tem... estava aí, os melhores do século. Isso aí. Porra, Eu estava veio. aí. Agora em Fantástico, 2000, fantástico. foi. E teve outros, né? Eu fiz também em 90, quando eu trouxe Sim. Canjiquinha, depois teve futebol, Canjiquinha foi gol. Porra, teve esse convívio com esse pessoal gigante, Ezequiel também, pô, Ezequiel também era fantástico, né? Com Tinha certeza. muita turma, tem muita amizade na Bahia, graças a Deus. Tenho muitos amigos lá, as pessoas gostam do meu trabalho, gostam de mim. Sempre tratei também todo mundo bem e Sim. veio muita gente aqui. Então a energia é muito forte aqui dentro, sabe?
Não é porque minha academia não. Todo mundo sabe que vem aqui, sabe que quando sobe a escada, parece que tem uma coisa. Parece que esses Eu caras deixaram sei. alguns Eu cheguei, espíritos bons aqui dentro. exatamente, eu cheguei, quando eu fui para aí, fui com o pessoal aqui de São Paulo, aí era 6 da manhã, foi uma viagem de ônibus, né? Cara, tinha uma roda com 200 pessoas, meu. A gente nem tomou café da manhã, eu ia pra roda. Os E caras não chegaram aqui parava, eu 4 nem da sei manhã. que hora eu comi. Era fantástico mesmo. Então, eu acho que o capoeirista precisa descobrir essa espiritualidade que a capoeira te proporciona. Só que você tem que Exatamente, desenvolver isso. Não é fácil você descobrir isso e desenvolver, né? exatamente, Então, essa força mental, sabe? Eu vou, eu consigo. Então, é uma coisa assim que eu não sei explicar também muito, né? Então, eu também tive muito exatamente. convívio também com o meu amigo lá, o mestre GG, que é um cara muito Grande, espiritualista. GG. É. Então, a pessoa, por exemplo, tem gente que toca tabaco, mas não sabe transmitir, né? Tem gente que Exato. toca berimbau, porque tocar é fácil. Agora eu sempre falo, é muito mais difícil você tocar e cantar e transmitir energia para os jogadores do que o cara jogar. Jogar é mole, você só recebe. Agora, Exato. quem está Olha só. tocando e cantando tem que passar isso aí pro cara, essa energia para entrar dentro do espírito. É igual o cara que faz música, uma banda de música. Se você não for bom, o cara não vai dançar. Né? Então, eu acho que quando a bateria da capoeira é forte, cara, o cara joga noite e dia, não cansa, não cansa. Então, é essa energia, essa espiritualidade que você passa. O atabaque, eu acho que é um instrumento assim fantástico, né? Que ele passa essa coisa assim da. Sim, sim, sim. Para mim, né? Para mim, do meu ponto de vista, eu acho ele. Eu me transformo no toco atabaque. Eu procuro me incorporar, não sei. Eu não estou falando de religião, de umbanda, de nada disso. O É transe uma incorporação. capoeirando. Isso aí. Então eu falo pro É cara, o é transe muito mais capoeirando. difícil. Jogar é mole, cara. Você, porra, você recebe energia, porra. Todo mundo cantando, batendo palma e os instrumentos passando aquela coisa. Porra, então quando você pega uma bateria, você bota lá, acordeon, pô, Suassuna, Moraes, pô, olha só que time. Porra. Então esses caras Fantástico. têm uns transes muito grandes, muito fortes, estão enraizados. Então tem capoeirista, é o que eu falo, tem capoeirista que toca, mas não tem alma. Capoeirista sem alma. Exato. Sem alma. Então, acho que isso aí, quando você começa a descobrir isso e sentir isso dentro de você, você passa a ser, eu acho, você está com uma formação gigante dentro da capoeira. Não sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Né? Você vai morrer sem saber tudo. Todos nós vamos morrer sem saber tudo. Exatamente. Com certeza. Tem, apesar que tem gente que acha que sabe, né? Bem, vamos Tem um ver. monte Eu aí. respeito. Eu respeito. Fazer o quê? Eu quero aprender cada vez mais com todo mundo. Mais novo. Acho que o aluno que entra aqui, ontem, essa semana aqui, entrou um aluno que fez capoeira em São Paulo, tá aqui, um advogado. Tá, porra, conversando com ele, porra, aprendi tanta coisa que não era da capoeira, mas aprendi. Então é isso aí que É faz a gente claro. crescer, evoluir, né? Que E fantástico, que ficar, fantástico. e ficar com conhecimento globalizado, né? Mas é isso aí, eu acho que a capoeira tem muito a ver com a espiritualidade. Essa espiritualidade é muito importante. Sim, sim. E isso é um refinamento. É sutilezas da vida que vai afinando a gente para entender essa espiritualidade. E não existe escola para isso, não. Você procura e Não. encontra. Se você não quer procurar, não tem jeito. E veja só, acho que o mestre que conquista isso que o senhor está conquistando aí, ele começa a ser um porta-voz, um caniço, uma transmissão, uma ponte de elementos sutis que transmite para as pessoas, que é uma compreensão pessoal. Uma vez falaram para... Tem uma história de Sócrates, bem interessante, o grande filósofo, que a mãe dele era uma parteira. Tá? Isso eu escutei uma filósofa falando aqui de Brasília. A mãe dele era uma parteira. Isso está na história. E era mesmo, era uma parteira. Aí falaram para Sócrates, se você pegar um político, amarrar ele na cadeira e ficar filosofando com ele durante 5 horas, ele vai sair dali uma pessoa melhor? Olha o que Sócrates respondeu. Meu querido, a minha mãe era uma parteira. E era uma excelente parteira. Só que ela não tinha a mínima condição de dar luz a uma mulher que não estava grávida. A sabedoria é uma gravidez da alma. Se você não tem amor, desejo, fogo, tesão pelo saber,
Você pode ler 200 mil livros. E leitura não dá sabedoria, dá conhecimento. Perfeito. A sua É isso aí. vivência construiu sabedoria. Isso é a síntese de um homem. A vida só vale a pena depois de muitos anos que você construiu, olha para trás e você, o que, é que eu sou hoje? Eu sou isso. Mas o que, que o senhor é? O senhor é um resultado. O senhor não é o senhor para o senhor só. Não é só o Menezes. É o mestre burguês construiu o quê? Resultados. Esse resultado é que vai justificar a sua vida e a sua história. Ponto final. Ah, mas eu dei 200 saltos mortal, bati 200 caras. O que, que você fez? Isso aí qualquer um faz. Você sem ser capoeirista, né? É. É a construção. E isso é... Você tem, todo mundo tem que construir a sua própria história, né? Exato. Você colocou muito bem isso aí. Muito bem colocado. Eu também Exatamente. Exatamente. O mestre, eu acredito que... Eu tenho uma concepção pessoal, mestre. Eu acredito o seguinte, eu acredito que o mestre ele não ensina a capoeira. O mestre desperta a capoeira em você. Tipo assim, o mestre Paulão despertou a capoeira no senhor. E o senhor treinou com ele. Mas a construção do mestre burguês foi o quê? A sua dedicação. O mestre Paulão fez a parte dele, despertou. O caminho é o senhor que faz, com as suas referências, do mestre Paulão e dos outros mais. Então o mestre ensina a capoeira, ele desperta a capoeira em você. É uma coisa, uma universidade, né? Ela ensina e você depois vai construir. Com certeza, com certeza, com certeza. Quando o senhor apertou a mão, a primeira vez do mestre Itapuã, por exemplo, o senhor não apertou a mão de um homem, o senhor apertou a mão de uma história. Olha a história que ele fez. Olha o mestre Canjiquinha, mestre Paulo dos Anjos. Olha tanto de história que eles construíram. Então, quando o senhor senta no pé do berimbau com um mestre de capoeira, o senhor não está com um homem. O senhor não está com o Antônio Menezes, está com um mestre burguês que construiu uma história, está com o mestre Canjiquinha, está com o mestre Tabosa, está com esses mestres que tem uma história antiga, e de construção, e de valor. Por que de valor? Porque está ali. Eu acho que o grande medo que eu tenho hoje dentro da capoeira é perder essa ancestralidade. Essa juventude que está então pode ter medo, mestre. Preocupado. Pode ficar com medo. Pode ficar com medo. Está complicada a coisa. Porque não estão preocupados com isso. Não, infelizmente. Então, a cabeça está muito... Isso não é a capoeira só, né? Acho que o mundo está muito... Não é. É porque tudo está horizontalizado, né, mestre? Exatamente. Os valores estão acabando, cada vez acabando mais, os valores. Né? Com certeza, com certeza. O senhor pode experimentar uma coisinha, o senhor pode falar aqui pra gente. Quando o senhor estava no auge, assim, mais jovem, chegava o menino mais novo ainda, o seu comércio burguês, para o menino tirar uma foto com o senhor, era a maior dificuldade, né? Hoje não, o cara chega assim, ô mestre, vem cá, tira uma foto aqui comigo. E não vai, não. Horizontalizou a relação. Isso quebra. Põe na internet, bota lá embaixo. Exatamente. Nós temos que ter essa preocupação grande, né? De não perder, pelo menos não perder muito isso, né? Vai perder, vai. Infelizmente, vai perder. Vai perder. E esses valores, já sabe que a gente tem o amor, meus ídolos na capoeira, os mestres antigos. Sim. Os caras não estão mais nessa, não. Estão em outra. O mundo está perdendo os valores, né? Os valores que eu estou falando... Mas eu acredito, mestre. Eu acredito na história cíclica. Entendeu? A história sempre repete. Por quê? Primeiramente, as pessoas pensam que um dia vai ter um mundo perfeito aqui na Terra. Nunca vai ter mundo perfeito. O único ser humano que não está conectado com a sua realidade é o ser humano, é a pessoa. Por quê? O Senhor vive transformando a sua realidade. Cada um vive mudando a sua realidade. Uma abelha é uma abelha, um cachorro é um cachorro, uma árvore é uma árvore, uma mangueira só dá manga, nunca vai dar pera. Porque já está predestinado para aquilo. O ser humano não, ele está mudando sempre. Então esse mundo perfeitinho nunca vai ter momentos perfeitos. No entanto, essa questão da horizontalidade é questão de muitos estímulos que nós temos na internet, tudo mais lá, que é bom, mas não tem filtro, então é complicado. Mas eu acredito que no futuro, daqui a alguns anos, não sei quanto tempo, a gente não consegue imaginar, o capoeirista vai ter saudade disso. De botar o pé na estrada, de estar com os mestres, de não estar na internet. Ele está aqui nesse momento aqui, mas
O senhor não é capoeirista de internet, nem eu sou cabeça de roda. Eu tomo nesse momento da internet. Mas essa aqui não se faz capoeira, aqui se faz conversa. Se faz capoeira no pé do brimbal, ponto final. E na fazedura do dia a dia. Mas eles vão sentir saudade um dia. Verdade, eu também acredito. Acredito que vai sentir, vai ter que lutar bastante para conseguir isso, né? Materiais, tudo essas coisas. As coisas estão com muita facilidade hoje em dia, né? Então passa a não ter Exato. valor, né? Talvez o valor que nós demos é porque teve muita dificuldade para conseguir as coisas. Exatamente. Quando Exatamente. quando você tem dificuldade, o valor é maior. Você vê todos os alunos que você. Exato. Eu sempre falo, olha, todo aluno que eu dei bolsa saiu. 80% me largou. E todos que me pagaram e que me Exato. pagam continuam comigo até hoje. Você vê como é que é o Tem ser que humano? Isso é do cobrar. ser humano. É do ser Não humano. é que Não você veio é fácil, vai dinheirista, fácil. não é que você é dinheirista. É que, por exemplo, antes eu dava também, porque eu tinha pena, via aquele cara pobre, ajudava. É. E... é, Mas aí, é você com o tempo, você vai precisar. Mas não adianta eu ajudar o cara que ele não quer se ajudar. não. Entendeu? Então, Não, não mesmo. Isso é verdade. Ontem eu estava conversando com o Duque, um rapaz que é do Mescatitu, e ele mexeu com drogas, ele recuperou e foi fazer entrevista em trabalho com drogados aqui na Cracolândia de São Paulo. Olha o que ele falou. Ele entrevistou uma menina que estava ali deplorável, assim, decadência total. Carne seca, assim, sofrendo, drogada. E perguntou para ele, vem cá, por que você está aqui? Sabe o que ela falou, mestre? Meu querido, a droga me salvou. Por quê? Eu vivia numa família, minha mãe me batia, meu padrasto me estrupava, meu tio me estrupava, meus irmãos me batiam. A droga me salvou. Quer dizer, você não pode salvar uma pessoa que não quer ser salva. Ela está bem ali, ela está melhor. Na decadência, da deploração total, mas está sem estrutura, mas está melhor do que na família dela. Então, quer dizer, não adianta você pegar um aluno. O que o senhor fez, eu também já fiz bastante, da bolsa. E todos que eu dei bolsa pularam fora. Se não pagar o preço, entendeu? Ó, quem que vai pagar um preço de um Nelson Mandela ficar tantos anos preso? Quem vai pagar o preço de um Jesus que ficou 40 dias de deserto, no deserto passando fome? Quem vai pagar o preço de um Buda que ficou quase morrendo para encontrar a iluminação? Quem vai pagar o preço do Mestre Pastinha que deu a vida inteira pela capoeira e morreu na miséria? Quem quer pagar esse preço? Ninguém quer pagar. Quer barriga Verdade. cheia, entendeu? Se o senhor não me agradar, mestre, eu não quero ser seu aluno. A verdade é essa hoje. Eu É. tenho um monte de alunos que pularam fora, porque eu tive que me debater com eles e falar algumas verdades. Isso atualmente. Antigamente, não. Antigamente, eu sou novo, tenho 60 anos de idade. Eu tive aluno que me via na rua, com cigarro na mão assim, ele jogava o cigarro fora. Entendeu? Jogava o cigarro fora com medo. Assim, o respeito, né? Fui Uhum. bater boca com os alunos assim, começar a dar uma direção, ficaram magoados. Tipo hoje, pega o aluno seu e bloqueia no WhatsApp. Ixi, Maria, o mundo acaba. Verdade. É, é complicado. Eu Muito mesmo já tirei frágil, muita muita gente. fragilidade. Quando eu cheguei aqui, eu tirei muita gente das drogas, né? Alunos que usavam drogas. Sim, Porra, e conversava. É, hoje, eu não consigo. Se eu sei não que dá. tem um aluno que fuma maconha e tal, nem converso, porque ele vai me condenar. Entendeu? Então, você tem que ficar calado, né? É Não complicado, dá né, para conversar. mesmo? É. Então, mudou-se muito esse tipo de valores, né? Do mestre. O mestre era um conselheiro, um pai. Porra, o cara tinha mais, às vezes, até hoje, os meus alunos, eu tenho alunos que estão comigo há mais de 40 anos, né? Sargento, eu tenho um sanhaço, estão 44 anos comigo, sabe, desde criança. Então, eles passaram Tinha mais amigo tempo, às vezes, deles. dentro da academia do que na casa deles. Então, e tem até como um pai, né? Sim, Então, com certeza. mas a geração que vem para trás, não. Tá, acha que. Não sei o que explicar o que está acontecendo com o mundo, sabe? Nem eu, E a mestre, nem capoeira, eu. Só. e a capoeira recebe tudo isso aí também. Que a sociedade é isso aí, tudo que Não, vem. exatamente. Os caras A falar gente de não consegue ter. preconceito. Porra, Ah, preconceito. falar de preconceito. Sempre teve preconceito na capoeira. Com Sempre teve. certeza.
Com certeza. Quem está falando isso racismo. agora está preocupado com o quê, né? Agora, É o que mais teve racismo. tem coisas que eu não concordo. Eu acho que a capoeira é uma arte de inclusão. Hoje eu estou vendo as pessoas trabalharem até diferente. Pô, eu vi um cartaz aí, pô, encontro de capoeira, cintura preta, pô, só preto. Pô, não sei se você chegou É, a ver isso aí. Pô, não, complicado, não. complicado, Tem pô. pânico. Que Começa a negócio fazer é esse? seccionar a capoeira, Inclusão, né? não sei É que complicado isso aí. essa geração quer, não sei. Né? Mas a Também não gente sei, mas é o respeita. seguinte, a gente só consegue entender a história depois que a história passa. A gente olha para trás e começa a juntar as partes. Vivendo no meio da história é muito complicado, porque tem muitas influências, tendências, e você muitas vezes se perde. Não dá para ver a história panorâmica. Tipo assim, Messi Bimba pensou na capoeira tal, ele construiu. Mas ninguém entendia aquilo naquele momento. Só depois que passou o conceito, ele falou, opa, agora a gente entende. A mesma coisa a história de hoje, né? O resultado disso aqui, de uma pandemia, da dificuldade, dessa horizontalidade das pessoas, dessa falta de respeito, que não é nem falta de respeito, virou prato comum. É comum. O problema é esse. Antes eu tinha respeito pelo meu pai, eu tinha mau medo, assim, não enfrentava meu pai. Não, eu nunca enfrentei ele, na verdade, né? Meu pai já morreu há 10 anos. Hoje eu vejo moleque enfrentando o pai, É. entendeu? Quer dizer, isso Enfrentar não é porque não várias é falta de vezes. respeito, não. É comum, isso é culpa de uma geração fraca que educou de uma forma fraca os seus filhos. Então o filho trata o pai com falta de respeito porque é comum. É Eu li comum. uma matéria numa revista, né? Falando que essa geração que tá vindo aí, ela consegue ser pior do que a nossa geração. Porque a geração tem que ir Sim, melhorando, né? Seus filhos têm que ser melhor do que você. Melhor, né? Como ser humano, como com estudo, né? Tem que. Então, exato. os caras estudaram que essa geração tá pior do que a geração mais velha. Porque não querem nada, não querem trabalhar, não querem estudar, começam a trabalhar tarde. Você vê, se você pegar qualquer pessoa da minha Exatamente. geração, eu comecei a trabalhar com 12. Você pega qualquer um. Por isso que os valores são Eu outros, também. Não, entendeu? e é verdade, Hoje em Messi. dia é proibido. Você vê um pedreiro botar o filho dele ajudando ele, já vai lá e condena. Não, que criança não pode, não pode, tem que estar na escola. Mas ele está na escola, mas ele está ajudando o pai e está Tá na aprendendo uma escola. profissão. Com Está certeza, aprendendo. pô. Vai ser, e é complicado. Mas esse assunto aí vai pano para manga. Aí não- Messi, eu queria te fazer. Isso aí é outra live, Messi. Aí tem que chamar um sociólogo, um historiador, um antropólogo, um psicólogo aí Verdade. que vai dar conversa pra caramba. E temos, e legal que na Capoeira a gente tem isso para conversar, né? A gente consegue detectar, por causa da relação com as pessoas, a nossa sensibilidade, a nossa intuição é muito ativada, a gente começa a perceber esse tipo de coisa. Mas vamos deixar para em outro momento. Mestre, eu preciso fazer 5 perguntas para o senhor, específicas. Depois eu faço as minhas considerações finais e o senhor encerra a live, porque ela é sua. Tá ok, mestre? Ok. Mestre Burguês, o que é a capoeira? A capoeira, para mim, é vida, né? Vida. É vida. É tudo. É Sensacional. vida. É vida. Sem Sensacional. ela, eu pelo menos não sou ninguém, né? Eu Eu acredito. resumo ela como a vida. Perfeito. Mestre Burguês, lá dentro do senhor, quem mora lá? Quem é o senhor? Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar, gosta de família e gosta de fazer as coisas corretas. Ou tentar fazer o mais certo possível, né? Não vou dizer que fazer tudo certo porque é impossível, mas tento fazer as coisas mais Perfeito. certas possível. E não decepcionar as pessoas, né? Que estão ao meu redor. Com certeza. Fantástico. Mestre Burguês, o que o senhor espera da capoeira? O que eu espero, eu acho que é difícil. Eu esperava a união da classe, mas eu acho que O eu senhor é acho que a utópico. capoeira eu acho que a capoeira nasceu com essa proposta, né? A capoeira, Sim, eu acho, com essa proposta
de igualdade, né? Mas o que a gente vê mais é o capoeirista queimando o outro, né? Bem O cara, dividido. ele não se preocupa em elogiar, só em criticar. Você faz mil coisas boas. Se você sair uma coisinha, que eles deletam, hoje eles deletam você, né? Então, Sim. falta muita união na capoeira e eu acho que não acredito. Eu não acredito porque os anos dourados da capoeira não vão existir mais, né? Hoje a capoeira é muito Não. comércio. Tudo entrou dinheiro A na capoeira e tendência onde é. futebol, futebol também é a mesma coisa. Não vai existir mais Garrincha, de Pelé, esses caras. Não, Hoje o futebol é uma indústria, pô. É uma indústria exatamente. de ganhar dinheiro. O Exatamente. cara não joga por amor à camisa, né? E a Não, capoeira, hoje em dia, eu sempre amor. falo, hoje o cara, ele fala, não, eu sou do grupo tal, ele não fala, eu sou aluno do mestre tal. Que nem a gente antigamente tinha o prazer, ele fala, Exatamente. eu tinha prazer, né? Não tenho prazer, eu só tive um mestre. Exato. Hoje o cara, não, eu sou do grupo tal. Tá mais vinculado à camisa do que ao grupo do que a própria pessoa Ex- ao mestre dele, né? Não tem, não tem relação, não tem conexão com o mestre, né? Tem. Isso, isso não é bom. Legal. Ô, mestre burguês, os jovens merecem vivenciar a capoeira? Claro, Por quê? porque a capoeira é nossa. Todo brasileiro deveria saber, pelo menos, saber a história, coisa que eles não sabem. Você vai lá fora, É, você vai conversar com um gringo, o cara sabe mais do que. Sabe tudo a história do Brasil, do negro. Pô, meu irmão, isso e é aquele bicho verdade. sabe. Então, isso aí era uma coisa, por isso que eu volto a falar da educação. Isso é uma coisa que tinha que ser Sim, ensinada dentro da escola, né? Tem que. Mas quem tem que olhar isso aí é o governo, né? Essa acessibilidade, né? De exato. valorizar a cultura, né? Não só da capoeira. Outras culturas que nós temos, somos tão ricos. Sim, É tanta cultura que a gente tem que. Eu converso às vezes com o pessoal às vezes, na França, que eles são. O francês é fã dessas culturas brasileiras, né? Não dá valor. Você vê, usa o sim, samba só como botar mulher pelada, só querem vender essas exato. coisas, né? E não, a história mesmo Somente. do samba tá linda, cara. Pô, então isso não é ensinado. Eu acho Não, com que, certeza. né, o Brasil precisa muito de mudar essa educação, né? Nas escolas ter educação financeira também, que é uma coisa importante, que é uma coisa que eu Sim, até tem que carrego ter. dentro do grupo. Por exemplo, no meu grupo eu oriento os caras. Pô, meu irmão, tem que guardar a velhice, hein? Não brinca com a velhice, não, que lá, né? Eu sou uma pessoa que não tem A medo velhice não de. tem retorno, não, né? Não. Esses dias o cara me ligou e perguntou, aí, como é que você tá? Aí eu falei, pô, rapaz, eu tô bem. Fui no banheiro sozinho, pô. Tô bem pra caramba. Não precisa de ajuda. Né? Então é isso aí, pô. Então Exatamente. a pessoa não tem que falar na frente, né? Tem que pensar. Tem que pensar Tem que porque pensar. a gente vê tanta gente sofrendo aí, né? E feliz. Antigamente os filhos cuidavam dos pais, né? Quando ia ficando mais velho. Hoje em dia eles botam no asilo para se livrar logo. Quando tem condições, né? Quando não tem, vai continuar. Exatamente, é complicado. Mestre Burguês, vou lhe fazer uma pergunta inconveniente, desagradável. Não se ofenda. Elimina a capoeira da sua Não, vida. O senhor nunca viu a capoeira. O que o senhor seria hoje? O senhor consegue alcançar? consigo. Meu sonho era ser da Marinha, né? Acho que o Olha pessoal lá. do Nordeste era. Meu sonho era ser militar. Sempre sonhei, fiz prova para a NPR, no Rio. Passei, mas aí acabei. A nota não era tão alta, né? E acabei não entrando para Sim, o oficial do Exército. E porque eles dão preferência, né? NPR é aquele negócio que só pode ficar 10 anos, né? E você certo. não. Eles dão preferência para filho de capitão, tenente, filho de militar, né? Mas Certo. meu sonho era Marinha, né? Acho que o Ah, que nordestino gosta legal. de Marinha, né? E É, tanto é que Marzão ali, né? Moraes foi da Marinha, fuzileiro, o Sim, mestre Moraes Paulo. foi. É, tem vários, né, capoeiristas que foram. E meu Mas sonho era esse, Pastinha. pastinha. Meu sonho era ser Exatamente. militar. Interessante. O meu também era ser militar. Mas se o senhor fosse militar, se o senhor conseguisse para assim,
no cinema, vendo a sua história como militar e como capoeirista. O senhor, onde o senhor estaria mais feliz? Entre militar e o quê? Não entendi. E capoeirista? Pô, é difícil, né? Eu também tive o sonho de ser jogador de futebol, né? Acho que é todo sonho de brasileiro. Mas Né? eu abandonei Pior que eu abandonei o futebol por causa da capoeira, né? Que legal, interessante. Eu jogava futebol, joguei na escolinha do Madureira, joguei no Bom Sucesso, joguei no Botafogo. Mas quando eu tinha 13, 14 anos, né? Era escolinha, que hoje em dia se fala sub-14, sub-15, mudaram, né? Sim. Dente de leite também, fui da seleção carioca de dente de leite. Dente de leite seria até 12 anos, né? Sei. Mas eu sendo mais adolescente, aí aquele sonho de ser militar, né? Mas acabou, a capoeira me puxou, né? A capoeira venceu. Ainda bem. Aí eu fui pra Mestre Burguês, capoeira. sensacional, para nossa sorte, né? Mestre Burguês, a última pergunta. O que o senhor pode fazer pela capoeira? Eu já fiz tanta coisa, sabe? Eu agora estou com esse projeto junto com o mestre Mão Branca, com o mestre Barrão, né? Que é essa ICA, né? Que é uma ideia também que eu dei para eles, de fazer uma entidade que não fosse só desportiva, né? Que tivesse departamento de educação, cultura, Opa, que legal. Agora criamos mais um departamento, que é departamento especial de pessoas especial, né? Tem de documentos. Então, que fosse uma coisa... Por quê? Eu falei, toda federação que tem, cara, só fala de capoeira de esporte. E tem um monte de gente que não gosta. Então, a gente tem que abrir para todo mundo. A gente conseguiu trazer o Tony, trazer esses caras que não gostam de federação, mas está no departamento de cultura. Né? Sensacional. Cada um, né? O Catitu está no esporte. A gente conseguiu... Então, a gente está caminhando, está fazendo um trabalho formiga. Porque essas federações, essas entidades, quando cria, dá aquele pulo, e depois... Porque o capoeirista some rapidinho. Tem muita resistência, né, porque fizeram muita besteira também já, né? Teve muita coisa errada. Muita. Então a gente não está preocupado em crescer, voltamos trabalhando devagarzinho. Vamos fazer um evento agora, último final de semana de novembro, na USP, junto com a clínica. Sim, né? eu estarei lá. Vai ter esse evento nosso da ICA. E é isso aí, a gente tá. E vamos trabalhar com todos os departamentos. E sensacional. Eu acho que a ideia é boa. Mas o capoeirista, quando vem e quer se fazer, qual é a vantagem? É sempre essa pergunta. Meu irmão, vantagem exatamente. É você tá uma entidade que tem vários mestres de renome, que são comprometidos com a capoeira. E aí só vai crescer assim. Se a gente se unir. Com certeza. Se não se unir, não tem como. Cara. Exatamente. Não tem jeito. Mas essa mentalidade é interessante, porque a capoeira é plural. O senhor falou todo o tempo aqui que as pessoas, nem todo mundo gosta de lutar, outros gostam de cultura. Quando tem uma entidade que privilegia a minha identidade naquele ambiente, tipo assim, eu posso chegar lá, mas não preciso lutar, eu posso cantar, eu posso falar de capoeira, eu posso brincar de capoeira, eu posso dar uma aula de capoeira. Outros não, eu quero só lutar. E o cara se identifica com aquilo. Então, uma organização dessa, mais ampla, com mais braços, para poder abranger o máximo de pessoas possíveis, cada um na sua identidade de capoeirista, isso vai ter sucesso, né? Parabéns. Eu falei, sensacional. Para ele, essa é a minha última tacada, cara, eu não aguento mais. Já passei tanta reunião, tanta coisa, e parece que a coisa não avança, cara. Não sei o que acontece. Não. Aí ela dá um passo para frente, parece que dentro para trás. Aí não sei. Então, eu acho que essa proposta é uma proposta, eu acho legal, né? Eu gosto de capoeira, nós temos o departamento de pesquisa de documentos, né? Que é o TIE. Legal. O TIE, grande TIE. O TIE, o Colomar. Grande Colomar. E o mestre Sanhaço, né? Que são pessoas grande Sanhaço. Então, você vê só, os caras que gostam de pesquisa, tem espaço para todo mundo. E é importante a gente conviver com todos. Né? E um claro. Tá ensinando pro outro.
Então, tem um esporte. Não adianta falar de campeonato que é contra, mas tem muita gente que gosta. Tem muita gente que Exato, gosta. Deixa o cara competir, pô, legal. Tem com outro que só certeza. gosta da parte cultural da capoeira. Temos também. Vamos trabalhar com a parte cultural. A parte educativa, né? Que é a parte do Departamento da Educação, é o mestre Gladson, que é número 1 aí Grande, nessa Cássio. área do Com certeza. e o Vinícius, né? Grande, Então Vinícius. os dois aqui são do departamento. Então é isso aí. Então a gente quer trabalhar com todas Fantástico. as vertentes da capoeira. Então o cara fala, não vou na federação, não, que eu não gosto de esporte. Não, mas aqui tem o que você quer. O que, é que você quer? Fantástico, Então, Messi. Fantástico. vamos ver o que, é que vai Aí, dar, né? aí cada um vai ser feliz do seu próprio jeito. Você vai conseguir juntar Claro, um monte de gato num saco sem se arranhar. Vai ser interessante isso. é isso aí. Bacana. Mestre Burguês, eu quero agradecer. Eu tenho um grande respeito pelo senhor, pela sua história. Eu tenho porque eu aprendi a respeitar o senhor vendo o senhor nas suas atividades, vendo seus alunos, vendo todo o seu trabalho, vendo toda uma construção. E essa construção é o que nos dá satisfação e alegria para seguir também, né? E ter um modelo de trabalho. Muito obrigado por sua vida, por sua história, pelas suas superações. Pode encerrar a live do seu jeito, porque ele é sua, mestre. Muito obrigado. Eu que agradeço muito aí. Dizer que tenho muito respeito por você, admiração também. E nós temos que ter Obrigado. respeito por todos os colegas da nossa profissão, né? Que vivem de capoeira e aqueles também que não vivem. E admirar aqueles que têm um trabalho, né? Comprometido com a nossa arte aí. Um grande axézão aí Maravilha. para todo mundo. E fiquem com Deus. Satisfação, mestre. Fica na paz, bom descanso. Um beijo no coração. Logo a gente se vê para aquele abraço fraternal. Valeu. Fica com Deus. Valeu, tchau. Você também, mestre.